Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar de fertilidade e alimentação. Será que a parte nutricional interfere na fertilidade de homens e mulheres? Aproveita a oportunidade para ligar para cá e participar do programa 0 Operadora 11 3337 5886. 3337-5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação, é muito fácil. Na última foto, você deixa o seu comentário sobre o programa que você está assistindo e através das mensagens particulares, por qualquer uma das nossas redes sociais, você participa deixando ali a sua pergunta. Muitas vezes você quer dar um detalhe e através das mensagens particulares você fica tranquilo, a sua identidade não é revelada. E aí você consegue ter a sua dúvida esclarecida, que é o que importa aqui durante o programa. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor e fique de olho em tudo que acontece por aqui. Siga também as redes sociais da emissora, lá no Instagram, @TVHit, bem fácil de participar e de interagir conosco também. Segue o perfil. E a plataforma do YouTube, que eu particularmente adoro, o canal é Hit TV. Dá para você assistir a todo o conteúdo, a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, e depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu tenho o maior prazer de receber 2 especialistas para a gente falar sobre esse tema, que é tão importante e muito atual, né? Tenho o prazer de receber o doutor Armindo Dias Teixeira. Ele é médico, ginecologista, especialista em reprodução humana, acompanhado da doutora Regina Teixeira, que é nutricionista e vai nos amparar aí com toda essa parte nutricional tão importante, assunto tão atual também, cada vez mais recorrente, tendo em vista que hoje os casais pensam em ter filhos já mais tarde, onde toda a engrenagem do nosso corpo pode não colaborar tanto para tudo dar certo, e a parte nutricional é extremamente importante. O doutor Armindo também vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as técnicas que podem ajudar a realizar esse sonho, né? Quando espontaneamente a gestação não acontece. Doutor Armindo, obrigada por ter vindo, estou super feliz de ter você aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Doutora Regina, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Hoje a gente fala, não tem assunto mais atual, né? Fertilidade, alimentação, toda essa parte nutricional. Fiquem à vontade para se complementar durante o bate-papo. Eu vou começar, primeira pergunta direcionando ao doutor Armindo. Hoje muito se fala de infertilidade, doutor, e a coisa pesa mais para o lado da mulher, pela idade, né, do reloginho biológico, ali chega uma hora que desperta e às vezes é antes do horário do marido, né? E aí essa conversa precisa acontecer sempre, tendo em vista que hoje todos os especialistas sabem, né? A gente recebe aqui, todos os especialistas em saúde já dão esse alerta, né? Olha, será que não está na hora? Já está pensando nisso? Vocês têm esse sonho? Define pra gente infertilidade, doutor. Bom, a definição da infertilidade é aquele casal que está exposto às relações desprotegidas durante 12 meses e não consegue engravidar. Esse total gira em torno de 10 a 15% que, cumprido esse período, não vai conseguir engravidar. Agora, eu queria puxar um pouquinho essa ideia da mulher, do relógio biológico, sempre excluir o homem dessa situação. Isso hoje não é verdade. Então, os homens podem voltar a se inserir porque não é verdade. Antigamente se falava que o homem até 70 anos, 80 anos podia ter filhos normalmente. Isso é uma grande mentira hoje em dia. Perfeito. Nós sabemos que a partir dos 50 anos os homens também têm dificuldade para engravidar e têm também o potencial no que se refere a malformações desse bebê. Antigamente se olhava só para a mulher. Hoje vamos mudar a nossa cabeça. Vamos olhar para o homem também. Quando nós falamos em causas de infertilidade, 40% são causas femininas, 40% são causas masculinas e em 20% das situações, tanto o homem quanto a mulher têm algum problema. Então, o homem colabora em termos de questão de infertilidade na mesma proporção da mulher. Então, não dá para tirar o homem da questão. Quem vai engravidar, na verdade, não é a mulher. Quem engravida é o casal. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, aquela questão de olhar sempre para a mulher quando algum casal tinha dificuldade para engravidar ou tem dificuldade para engravidar é um erro muito grande. Perfeito.
E aí, esse cenário, então, que se excluía o homem, hoje até mesmo quando a consulta é para o homem, né? Então, no cardiologista, no urologista, hoje os especialistas, no nutricionista, hoje os especialistas vêm falando, olha, como é que é, né? Você é casado, você quer ter filhos, como é essa conversa aí no casal? Porque antes parecia, doutora Regina, que só quem tinha que manter o peso era a mulher, porque senão ela podia comprometer a gestação e a saúde da gravidez, né, e do bebê. Hoje a gente sabe que não, né? Então, se a gente está falando de manter um peso adequado, de combater uma doença que é a obesidade hoje, né? E às vezes o sobrepeso já é aquele primeiro passinho, né? Homens e mulheres, né? Hoje todo mundo muito integrado. Hoje a gente tem muita informação sobre a alimentação, o que também pode atrapalhar. Sim. Porque aí parece que tudo que é saudável não faz engordar e é plenamente possível comer saudável e seguir engordando, né? Veja bem, é um consenso hoje geral que a alimentação ela pode interferir positiva ou negativamente na saúde do ser humano. Isso todo mundo já sabe. Então, se eu tenho uma dieta muito cheia de gordura trans, de alimentos industrializados, de açúcar, farinha, o corpo da gente vai dar o sinal. Então, vai ter uma obesidade, vai ter um problema de hipertensão, os exames vão mostrar alguma alteração. Em contrapartida, se eu tenho uma alimentação mais rica em natura, frutas, verduras e legumes, com certeza você tem uma saúde melhor. Foi interessante você me falar, porque vem muito no meu consultório a mulher querendo se tratar. Mas, gente, a gravidez, eu preciso dos dois. Então, é necessário que os dois venham e os dois mudem. O estado nutricional do casal é extremamente importante. Hoje já tem vários estudos em que a gente melhora a regulação hormonal através da alimentação, a gente melhora a ovulação, melhora até a implantação do embrião. Então, assim, nós temos, por exemplo, da mulher, a gente está falando do óvulo, ao redor do óvulo tem um líquido, chama fluido folicular. Tem estudos do estado nutricional adequado, melhorando esse líquido. Legal. E com isso melhora a qualidade do óvulo. E isso também já tem estudos falando melhorar a motilidade, a quantidade do espermatozoide. Então, assim, é extremamente importante que os dois estejam ligados no que a gente pode consumir para melhorar a fertilidade do casal. Agora, a orientação nutricional é sempre excelente, mas chega um momento, doutor, em que você precisa fazer alguns exames. É o check-up da fertilidade que o pessoal tem falado agora. A mulher costuma encarar isso de uma maneira bem mais tranquila. A gente está acostumado a fazer exames mais invasivos, né? Toda a rotina ali ginecológica, anualmente. A mulher está mais acostumada. E um exame que é simples para o homem, que precisa desse exame para fazer o check-up da fertilidade do casal, parece que é algo super difícil de convencer. Alguns médicos até dizem assim, ó, você precisa que o marido faça isso? Já liga, marca, avisa ele qual o dia que ele tem que estar lá, que aí ele vai ficar mais fácil para o homem seguir isso, né? Agora, tem que fazer alguns exames, porque também não adianta só se debruçar na coisa da alimentação, porque você pode ter problema mesmo. A gente vai comentar aqui que tem algumas situações específicas até para fazer a preservação da fertilidade. Mas eu sempre tive uma vida saudável e uma alimentação muito saudável. Infelizmente, não dá para garantir que não vai ter problema, né, doutor? Quais são esses exames e quando é que isso deve ser colocado aí para a mulher, né, que é quem vai na consulta, e para o casal, porque a mulher já vai com o pedido do exame, né? Isso é muito importante o que você falou. Acho que antes de pedir qualquer exame, acho que o fundamental, e é uma coisa que acho que pelo sistema de saúde que nós temos hoje, o tempo que nós temos, que muitos serviços têm para atender, se esquece de uma coisa muito básica, que é a conversa com o casal. Então, numa conversa com o casal, você já imagina, você já faz uma série de diagnósticos, né? Por exemplo, uma paciente que te conta que ela menstrua cada 3 meses, você já fez um diagnóstico, né? Um marido que fuma muito, ele tem bebe,
você já sabe que você vai encontrar alguma coisa nessa situação. Então, a história, o exame físico, ele é fundamental. A partir daí, nós vamos, diante dessas conclusões, pedir os exames. Existe uma rotina básica de exames, mas através da história nós podemos acrescentar algumas coisas a essa rotina básica. Baseado naquela estatística que eu falei, que o homem e a mulher colaboram na mesma porcentagem de infertilidade, um espermograma já exclui metade das causas. Se o homem participa na mesma situação, um espermograma já elimina metade das causas. Então, essa questão do espermograma, realmente nós tínhamos no passado. Agora, como eu condenei um pouquinho os homens, agora vou defender um pouco também. No passado, nós tínhamos muita dificuldade de pedir o espermograma. Hoje, os homens modernos já estão encarando com numa outra situação. Antigamente, vocês já fizeram até o exame por outras questões, sim, né? Exato. Foi mexer na saúde dos cabelos, precisava tomar determinado tipo de remédio, eles já pedem o exame, né? Então, no passado, era comum o casal ir ao consultório e o marido falar: olha, doutor, pede tudo que tiver que pedir para ela, no final, se não tiver nada, eu peço o espermograma. Opa, não é bem assim. Vocês vão fazer todos juntos. Quem vai engravidar é o casal. Para a mulher, nós temos dosagens hormonais, nós temos exames de imagem, ultrassom, para saber se ela não tem nenhuma alteração anatômica no útero, não tem um mioma, não tem pólipos, enfim. Aí nós entraríamos já nas causas de infertilidade. Pode pedir uma ressonância magnética se você tiver desconfiado de uma endometriose, se bem que um ultrassom especializado também faz o diagnóstico da endometriose. Né? Você tem que estudar, na verdade, todo o trajeto que o espermatozoide faria para encontrar o óvulo. Então, você pede uma radiografia das trompas, chama histerosalpingografia, um nome que já é feio de falar e já tem um conceito que as pessoas têm um pouco de receio de fazer esse exame, mas ele é muito importante. Então, por exemplo, uma paciente que você constata que ela tem uma falha de ovulação, que você vai dar medicamentos para ela ovular. Se você não tiver certeza que ela tem as trompas desobstruídas, você está perdendo tempo e ela está fazendo um tratamento desnecessário. Então, existe, na verdade, uma pesquisa muito grande para se chegar à causa. E em 20% das vezes nós não achamos a causa. Isso é uma outra coisa também terrível, né? Você que está em casa, você sabe que pode participar do programa, né? Então pega o telefone e ligue para cá, faça a sua pergunta aí. Tudo que tiver relacionado à fertilidade e infertilidade, essa questão da alimentação do casal para engravidar, até mesmo a alimentação durante a gestação, a gente pode conversar aqui no programa de hoje. 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, antes de pedir o parecer da doutora Regina para algumas situações nutricionais, você falou daquele exame que tem um nome complicado, esterossalpingografia. Parece que ele é dolorido, é isso que as pessoas comentam, ou não é exatamente, ou já as coisas mudaram? Queria que você falasse um pouquinho, porque tem pessoas que não querem se submeter, mulheres, que não querem se submeter a esse tipo de exame logo de cara no rastreio da infertilidade. Tudo bem ou depende da idade? Então, o rastreamento da infertilidade é após aquele 1 ano da tentativa. Desde que você, na história, já não tem um diagnóstico prévio. Então, se uma paciente te conta aquela história que eu te falei, que menstrua a cada 3 meses, você não vai falar para ela: olha, volte daqui a 1 ano. Você já vai começar a monitorar a partir daí. Então, essa história de 1 ano, pacientes abaixo de 35 anos. Pacientes acima de 35 anos, o tempo de espera, se você não encontrar nada nos exames, são 6 meses. A esterossalpingografia é um exame que, pelo seu próprio método, ele não é confortável, né? Então, nós temos que explicar isso. Quando nós falamos em radiografia, nós associamos sempre com uma radiografia de tórax, que você vai lá, encosta, tirou a radiografia, vai embora. Se você não explicar para a paciente como é que é feito o exame, aí já começa o primeiro problema. Quando a pessoa chega no laboratório, vai ficar em posição ginecológica. Falou: opa, peraí, era um raio-x que eu vinha fazer. Então, você explicando, a pessoa sabendo o que vai passar, já fica mais enfrentável a situação, se a gente pode dizer assim. Então, vai ser injetado um contraste dentro do útero, esse contraste vai desenhar o útero internamente e vai ver se existe ou não alguma obstrução nesse trajeto das trompas. O útero é um músculo extremamente forte, que ele tem o poder de contrair, tem o poder de eliminar, fazer o parto, né? Contrair para eliminar o bebê. Então, o útero é extremamente forte. Quando está sendo injetado o contraste, o útero tenta se defender fazendo o quê? A contração. Então, tem mulheres que têm dor, e o limiar da dor também depende de cada paciente.
e depende também do serviço que ela for fazer. Então, existe uma série de detalhes. Se usar uma cânula fininha, se aquecer o contraste, se explicar como é que é feito o exame antes, tudo isso ajuda a diminuir a dor. Não é um exame realmente confortável, mas também não é aquela tragédia que a gente de vez em quando vê em blogs, pessoas falando que foi o pior exame da vida, porque às vezes a maneira como ele foi feito não foi uma maneira adequada. Só o fato de você já saber que exame você está indo fazer, né? Exato. A gente se prepara psicologicamente para a coisa toda, né? Para a situação. E aí, quando você sabe, você confia no seu médico, ele pediu o exame, você vai fazer porque você confia nele, né? E é por um excelente motivo, Sim. porque a partir dali você pode ter uma resposta. Se está tudo bem, às vezes vai esperar mais um pouco. Sim. Ou se já vai tomar uma outra decisão, que é um outro passo que a gente pode falar mais pra frente. Agora, a questão nutricional a gente pode começar de agora, né? Então, muitos casais, doutora Regina, só se preocupam com a parte nutricional quando tomam aquela decisão, né? Vamos começar a tentar, vamos começar as tentativas. Mas me parece, e às vezes acontece logo no primeiro mês, né, de tentativas, me parece que antes mesmo desse momento, o nosso corpo já está em ordem, você bem disse, a qualidade dos materiais genéticos já fica melhor, né? E aí você já pode engrenar ali a sua gestação mais saudável ainda. Então, quando você está pensando em ter o bebê, já pode buscar, deve buscar sempre, mas se esse for o empurrãozinho que você precisava, já pode começar a tomar as decisões. Refrigerante, por exemplo. Pode ser um grande problema para quem quer engravidar? Com certeza. Todos os alimentos industrializados, eles têm muito corante, muito aditivo, que são todos nocivos para a nossa célula. Se a gente pensar que nós somos uns seres de células e a alimentação, qual é a função? É nutrir essa célula. E você coloca vários corantes, aditivos, você está nutrindo de uma maneira inadequada. Eu acho que o grande desafio da nutrição hoje é poder conscientizar a população do que ela está ingerindo. O que você está comendo, ele não é tão simples uma fonte de prazer. Ele tem que ser também, mas ele tem que ser uma fonte de energia para a célula da gente. E isso, quando você consegue entender isso, é muito mais simples, é muito mais leve o ato de se alimentar. Você falou da obesidade. A obesidade é um ponto muito bem trabalhado na nutrição, justamente na fertilidade. Se eu consigo fazer a pessoa diminuir 5 a 10%, eu já melhoro a chance dela engravidar. Mas tudo tem que ser feito com um tempinho antes. Quando eu perco peso, eu tenho um processo, as minhas toxinas ficam mais liberadas. Então, não é interessante, primeiro, fazer uma dieta muito rigorosa, porque eu depleto vitaminas e minerais que vão ser importantes para a parte da ovulação e para a gestação. Então, assim, eu falo que tem que preparar o casal 3 meses antes. É o tempo, pelo menos, para a gente nutrir aquela célula de uma maneira mais eficaz. Então, quando o casal está acima do peso, vai buscar o apoio do nutricionista para perder esse peso. Então, às vezes pode não ser tão interessante perder muito rápido, pode não ser tão interessante alguns tipos de dieta, porque a gente sabe que perder peso não é difícil. Difícil é manter o peso perdido, né? Sim, tem muitas dietas que são extremamente nocivas aí para essa parte, porque eu começo a perder ácido fólico, que vai ser extremamente importante para a gestação, e outras enormes vitaminas aí no contexto. O que também a gente tem que se preocupar, eu acho que é mais importante, que às vezes a pessoa tenha uma alimentação até que adequada. Ela come fruta, verdura e legume, mas ela não está se atentando da proveniência disso. Hoje a gente estuda muito na fertilidade a respeito das toxinas ambientais. As toxinas ambientais, a gente fala dos agrotóxicos. Então, o Brasil é campeão de agrotóxico. Então, a gente tem herbicida, praguicida, e isso está inerente nesse alimento. Então, mesmo que a pessoa consuma, se a fonte não está sendo boa, eu até atrapalho. Hoje já tem estudos que casais sem problema a princípio de fertilidade, eles demoram mais 20% a mais de tempo para a gestação, devido à quantidade desses agrotóxicos circulantes no organismo.
E também já tem estudo na parte de espermatozoide, da má qualidade de espermatozoide, uma revista francesa que fala sobre a má qualidade de espermatozoide de acordo com a quantidade de agrotóxico. Então, vai aí uma dica, procurem uma feira de orgânico mais próximo que tiverem. Hoje, pela internet, você acha. Nós temos hoje uma gama maior, qualquer supermercado tem. Feira de orgânico de procedência boa também tem em todos os bairros. E, assim, tem delivery orgânico. Então, assim, é uma coisa que eu tenho certeza que aquilo você está consumindo aquelas vitaminas e minerais. Também outra parte das toxinas, a gente fala dos plásticos. Na verdade, é o bisfenol, fitalatos, parabenos, são todas essas toxinas que elas estão no plástico e quando a gente consome a comida que está com esse contato, passa. Já vou te perguntar desse plástico. Tem uma questão do micro-ondas também, que sempre chega aqui, porque às vezes o casal se planeja a semana inteira para comer a comidinha caseira e coloca no plástico no freezer. Já a gente fala o perigo, né? Porque ainda aquece. Não só entrou em contato, mas aqueceu, né? Já eu volto para saber dessa questão do bisfenol A. Tem pergunta da telespectadora, a telespectadora na linha, a Eva fala conosco e faz pergunta para os nossos convidados de Itatinga, Minas Gerais. Oi, Eva, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Obrigada. Eu queria perguntar para ele sobre o espermatozoide, o porquê a situação, se é porque é muito ou é menos que não consegue a gravidez. Tá, da parte masculina, então, né, Eva? Obrigada pela sua pergunta, doutor. A questão da quantidade é importante, mas não é só quantidade, né? Então, dentro do espermograma, nós temos vários parâmetros que nós temos que analisar. A quantidade é uma delas. Então, a quantidade é importante, evidente. O homem que tem uma quantidade muito baixa de espermatozoides, ele não consegue engravidar. O que nós temos que cuidar também, desde que o número seja normal, é da qualidade dos espermatozoides, da motilidade. O homem pode ter uma infinidade de espermatozoides, mas todos eles com uma motilidade baixa. Então, nós temos que analisar todos os parâmetros. Então, na verdade, é quantidade, é motilidade e a morfologia. E a morfologia tem muito a ver com toda essa questão que nós estamos falando aqui da parte nutricional. Entrando um pouco na parte nutricional na seara da Regina, por favor. Nós estamos enfatizando muito a questão de obesidade na questão reprodutiva. E nutrir não é só obesidade. Nós sabemos que 27% das pacientes que estão procurando engravidar são obesas, mas existem muitas pessoas, homens e mulheres, que têm um peso normal, só que lhe falta o quê? Faltam os micronutrientes, faltam esses cuidados de evitar essa intoxicação por uma série de coisas, por fatores ambientais, por alimentação, por agrotóxicos, pesticidas, perguntar a profissão desse homem, dessa mulher, a exposição que eles têm. Às vezes eles têm um peso, o índice de massa corpórea normal, adequado, mas nós temos que ampliar um pouquinho o espectro da ação da nutricionista, não é só questão de perder peso, sempre se associa. A nutricionista é aquela pessoa que eu vou lá porque eu estou gordinho. Não é isso. Então, a questão é muito mais ampla. E principalmente quando se fala na questão de fertilidade, é diminuir a toxicidade e a suplementação de micronutrientes que muitas vezes naquela dieta, apesar da pessoa estar bem, está errado. Doutora, eu vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Então, é claro que eu entendo que antes e até durante a gestação é essencial ter o acompanhamento e suporte nutricional. A doutora Regina vai falar como é que isso se dá, porque também tem a rotina de cada um é diferente, por isso toda a distribuição da alimentação no dia pode ser diferente. Então, mesmo que a paciente esteja com peso adequado, faz a conta ali do IMC, está normal, é levantado, você recomenda fortemente que os seus pacientes tenham o suporte, não só porque você trabalha junto com a doutora Regina, mas porque é fundamental ter as células bem nutridas para você ter uma gestação saudável com um bebê, mas saudável também no colo, é isso? Exatamente. Explica enquanto eu chego até lá, por favor, doutora. Exatamente. Um óvulo bom vai vir de uma pessoa saudável, que junto com o espermatozoide bom vão gerar um bom embrião. Esse é o segredo para que a gente obtenha sucesso aí numa gestação espontânea ou nos tratamentos de fertilização in vitro. Então, isso é de suma importância. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem muito mais bate-papo. Até já!
Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre fertilidade e alimentação. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, participe do programa 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram eu também espero a sua participação, @Denise Luque. Antes de voltar para a nossa entrevista, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Para todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor, eu estou aqui no Shopping do Povo mais uma vez para trazer uma super dica para vocês. Eu particularmente gosto muito de livros que falam sobre a oração e por isso eu separei aqui hoje um livro que fala de oração, se chama Oração e Jejum, a chave mestra para o impossível. Todos nós queremos viver o impossível de Deus na nossa vida todos os dias. Quantas vezes não enfrentamos uma dificuldade que para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu tenho a certeza que esse livro vai abrir o seu entendimento, vai te ajudar a fazer a oração, a jejuar da maneira que agrada a Deus para que você receba a sua bênção. Para você adquirir este livro, é só vir aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. É isso aí, Denise, um grande beijo. Eu aguardo por todos vocês aqui conosco no Shopping do Povo. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para a entrevista com os nossos dois convidados hoje. Um bate-papo, portanto, super completo sobre fertilidade e alimentação. Doutor Armindo Dias Teixeira, médico ginecologista, especialista em reprodução humana. E doutora Regina Teixeira, que é nutricionista e dá todo esse suporte, né, da alimentação que é necessário. Então, antes mesmo de pensar em ter filhos, durante a gestação, e aí a questão da mudança do hábito alimentar da família é muito importante, porque senão fica inviável. E para o bebê nascer ficar mais saudável, né? Ser mais saudável, aí nascer bem. E depois, na hora de fazer a introdução alimentar, uma casa, né, que já funciona bem, a coisa vai muito melhor, né? Senão só a criança fica com o ideal da alimentação e os pais se alimentam muito mal, fast food, etc. Chega um momento, no começo acho que dá, depois fica inviável, porque o exemplo é a única forma de se convencer alguém, né, doutora? A gente ficou de falar sobre os plásticos e a toxina que esse plástico solta. Eu lembrei aqui que para a gente ter uma alimentação mais saudável, muitas vezes é preciso congelar o alimento. Eu sei que não é o mais adequado, o ideal era cozinhar mesmo todo dia, mas às vezes é o que dá para acontecer no dia a dia dessa família, né? E aí, quando você congela num plástico, você tem um problemão depois, né? Porque vai aquecer no micro-ondas, que é mais fácil, vai descongelar no micro-ondas, ou uma comida que está na geladeira não foi para o freezer, está no plástico. Que toxina é essa? Que mal que faz esse bisfenol, doutora? Vamos entender direitinho como é que ele é. Então, o bisfenol não é ele sozinho, tá? Tem o bisfenol A, fitalatos, e tem bisfenol FS agora, os estudos já mostram que tem outros. O que acontece com ele? Imagina que a nossa célula, ela tenha uma chave, uma fechadura, e que o hormônio seja a chave que vai abrir essa fechadura. Essas toxinas ambientais, elas funcionam de um jeito que elas acoplam tão perfeito quanto seria um hormônio. Então, ou seja, o hormônio que deveria inserir na tua célula, ele não funciona. Pelo contrário, ele está entrando a toxina no teu corpo. Então, é muito mais grave do que a gente imagina. Na prática, o que cabe para nós nutricionistas é exatamente isso, é viabilizar a sua vida. Eu tenho que trazer formas de como você pode, na sua rotina, melhorar o seu dia a dia. Então, ok, vamos congelar, vamos, mas em potes de vidro. E não ponha logo aquela tampa, porque senão vai formar as bolhas, ou seja, aquela substância vai cair no alimento.
Antigamente a gente achava, só tinham estudos que o quente, o aquecido, igual você falou, que é o que puxava essa substância para o alimento. Principalmente alimentos gordurosos, por exemplo, o molho de tomate. Quem nunca usou um pote de plástico e o molho de tomate passa, que fica a cor do molho no pote. É verdade. Então você imagina o contato dessa substância. Mas hoje a gente sabe que não depende mais da temperatura, até em temperatura normal, uma fruta que você coloque não é bem-vindo. Então, o que você tem que fazer? Vamos imaginar, claro que o ideal é sempre ir trocando pelo de vidro. Se não dá no momento, vamos pegar o de plástico, coloca um papel manteiga e coloca o alimento. Ou seja, aquele alimento ele não vai ficar em contato direto com o plástico, ele tem um aporte que não vai passar. O micro-ondas tem as suas implicações aí, que o ideal realmente é a gente esquentar ou no vapor ou mesmo no fogão, mas tem que, se for necessário esquentar, porque às vezes você leva essa comida para o teu trabalho e só temos o micro-ondas, com certeza no de vidro. A gente vai ter que parar com essa do plástico. Outra coisa que vale super a pena falar aqui são as panelas. As panelas também possuem aqueles metais pesados, por exemplo, uma panela de alumínio. Hoje o alumínio está extremamente sendo estudado em doenças, até doenças neurológicas, o excesso, porque o teu corpo tem que eliminar. Na verdade, o corpo da gente faz isso direto, que é a nossa famosa detoxificação, por isso que deu a dieta detox. Que nada vai funcionar apenas um suco, tem que ser uma dieta toda equilibrada. O corpo da gente faz isso, então entra essa toxina, isso é normal. O fígado, que vai fazer essa transferência dessa substância que ela é lipossolúvel, quebra em hidrossolúvel, em água, e aí sai pela urina, pelas fezes. Isso é normal. Só que se você não tem uma dieta muito equilibrada de nutrientes, você perde essa fase. Então, você estoca essa toxina. E aonde essa toxina se estoca? No tecido gorduroso. Por isso que, às vezes, as pessoas chegam no consultório e falam, não consigo perder peso. É verdade. Mesmo que ela tenha uma dieta hipocalórica, ela está com essa toxina presa naquela célula gordurosa, então eu não consigo. Eu tenho que primeiro detoxificar esse corpo para depois fazer funcionar. Já você me fala como é que faz esse detox, porque se você pesquisar na internet, tem sucos, tem tudo que você pode imaginar. Eu quero saber se é isso ou se é um processo diferente. Tem telespectadora na linha, Bruna fala conosco de São José dos Campos, interior de São Paulo. Oi, Bruna, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta, Bruna. Obrigada, boa tarde, doutores. Nós estamos tentando engravidar e eu já fiz todos os check-ups, todos os exames. E o resultado deu um líquido na região pélvica e 2 cistos de retenção. Então, eu gostaria de saber se isso é um fator para a infertilidade. Eu já tenho uma filha de 5 anos, nós cuidamos da alimentação, também não estou com sobrepeso e nós estamos tentando há 2 meses já e eu estou preocupada com esse resultado. Eu já fui no ginecologista e ele disse que está tudo bem. Mesmo assim, nada de gravidez, acho que é cedo ainda, mas o que me preocupa é esse líquido na região pélvica. Bruna, quantos anos você tem? Eu tenho 35. 35, super jovem. Obrigada, Bruna, pela sua pergunta. Bruna tem 35 anos, já tem uma filha de 5 anos. Aliás, acho que é uma boa oportunidade também da gente falar sobre quando você já teve um filho e aí na segunda, né? No segundo filho, depois, passado um tempo, fez o check-up de novo. Ela está preocupada mesmo, ela sabe que é cedo os 2 meses de tentativa. Ela está preocupada com esse líquido na região pélvica e esses cistos de retenção que foram diagnosticados. Doutor, o que dá para explicar? Eu sei que é difícil porque está longe, não avaliou, não é sua paciente, mas o que dá para a gente falar para a Bruna? Bom, primeiro, aquilo que você falou, 2 meses é pouco tempo, mas ela teve um achado, ela está muito preocupada com essa questão do líquido. O que eventualmente pode dar líquido na cavidade? Algum processo inflamatório. Então, isso tem que ser descartado pelo ginecologista. Esses cistos, precisa ver que época do ciclo que ela fez o exame. Por exemplo, se uma mulher faz um ultrassom, isso é muito comum de acontecer, faz um ultrassom próximo ao período ovulatório, a imagem ultrassonográfica do folículo que vai ovular, ele é um cisto. Na verdade, ele é um cisto que, no caso
de ovulação nós chamamos de folículo. Então, precisa, inclusive, analisar o dia que ela fez esse exame. Então, a princípio, o que eu aconselharia a ela era prosseguir na pesquisa, né? Realizar o exame em outra época do ciclo, ver se esse cisto eventualmente não desapareceu. Falar assim que esse líquido e esse cisto realmente é o fator de infertilidade é muito difícil. O que eu aconselho a ela é que converse com o seu médico, exponha essa preocupação e faça o exame num outro dia para que tenha o diagnóstico, ou então prossiga na investigação, fazendo uma ressonância, se o médico assim achar necessário. Ou seja, tem muita coisa para ela fazer, não deve perder a esperança, porque ela já teve uma filha, isso é um fator muito importante, ou seja, o organismo dela já provou que ela tem condição de engravidar. Já engravidou, já teve o filho. Outra questão que a gente não pode esquecer, a filha dela tem 5 anos. 5, não foi? 5. Em 5 anos muitas coisas acontecem. A gente novamente tem que pensar no marido, né? Se não houve nesse processo alguma causa também masculina, não é porque teve um filho há 5 anos atrás que a gente vai isentar de pedir um novo espermograma. É muito comum as pessoas dizerem, essa coisa dos 35 anos é muito para ter o primeiro, depois tá tranquilo. A gente sabe que as mulheres conseguem engravidar com 40 anos, mais, muitas espontaneamente, outras vão recorrer às técnicas de reprodução assistida, mas as coisas mudam, né? Então, de repente, você teve um filho com 30 anos e você quer ter o segundo com 40, muita coisa aconteceu e não só com a mulher. Às vezes é uma causa masculina também, né? Sim, sim. Agora, nós sabemos que o declínio da fertilidade começa mais cedo, começa a partir de 32 anos já. Tá. Então, uma mulher com 35 tem que se preocupar com a sua questão reprodutiva. Hoje, as mulheres, por N motivos, estão engravidando cada vez mais tarde. Sim. Questões profissionais, ascensão na carreira, a falta de um parceiro, que hoje é o primeiro lugar na lista de demora para engravidar. Antigamente era essa questão de carreira. Hoje ele é o item 2. O item 1 é a falta também. Os homens também não estão querendo... Casamento também já acontece mais tarde, Exatamente. Né? Não estão querendo muito mais essa questão de filhos tão precocemente. Então, o que nós temos que fazer são medidas preventivas. Por exemplo, mulheres que estão beirando os 35 anos, que não têm uma perspectiva de uma gravidez a curto prazo, pensar em fazer a prevenção da fertilidade, que seria o congelamento de óvulos naquela mulher que não tem ainda o parceiro que vai ser o futuro pai desse Denise, bebê. Só um adendo da minha parte. No caso dessa sua telespectadora, eu acho que vale a pena... Veja só, ela volta a falar que ela também não tem obesidade, nem ele. Mas, com certeza, pode estar faltando nutrientes aí. E ela já tem um processo inflamatório. Então, ela tem que ter um acompanhamento para uma dieta anti-inflamatória, rica em ômega 3, em peixes, cuidado com a quantidade da carne vermelha. A carne vermelha, ela tem uma enzima chamada COX-2, que ela aumenta o grau da inflamação, ou seja, se ela já tem uma inflamação aparente e, de repente, ela usa no almoço e no jantar, ela está aumentando esse grau de inflamação. Como que está o estresse desse casal? Hoje a gente mora em São Paulo, não dá para viver na bolha. Eu falo isso, não dá. Mas a gente tem que ter técnicas para dar uma administrada nisso. Sei lá, se gosta de uma atividade física, se gosta de uma yoga, ou se gosta de uma música, alguma coisa tem que fazer. Porque o estresse, ele vira um estresse oxidativo, ou seja, eu estou oxidando aquela célula. Com isso, eu aumento o grau de inflamação, é uma cascata de problemas. Indiretamente, ela está numa inflamação crônica. E o grande problema hoje de todas as doenças, basicamente, é você perpetuar esta inflamação crônica e não tratá-la como uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. Então, assim, aposta em frutas vermelhas, claro, orgânicas, que tem os berries, que a gente fala que ela é mais rica em antioxidantes. Então, para ele, fonte de licopeno, então aquele molhinho de tomate caseiro feito à noite, bacana. Então, assim, ter um enfoque maior para dar uma otimizada nessa célula desse casal. Tem telespectadora na linha. Rosa fala conosco de Sapucaia, Rio de Janeiro. Oi, Rosa, tudo bem? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Eu tenho 44 anos, eu não tenho filho, casei recentemente e a minha menstruação está oscilando. E eu estou vendo que está acabando. Tem possibilidade de, mesmo tendo na minha menstruação, ter filhos?
Obrigada pela sua participação, Rosa. Rosa tem 44 anos, se casou recentemente, por isso essa é uma demanda nova aí para ela. Ela quer ter filhos. O que ela percebe é uma mudança na menstruação dela, que agora está oscilando, ela tem medo de estar terminando, de estar entrando na menopausa. Ela quer saber se há possibilidade, ainda que esse seja o problema, de ter filho. Então, nós sabemos, já tinha falado anteriormente, que a fertilidade ela começa a cair já a partir de pouco antes dos 30 anos. A partir dos 35, ela declina mais e a partir dos 40 ela começa a cair mais. O que chama isso? Chama-se reserva ovariana. A mulher nasce com o número de óvulos determinados desde o nascimento que vão sendo consumidos durante a vida. Isso é uma lei natural da vida, nós não temos o que fazer, né? Existe essa diminuição da reserva ovariana. Mas para isso nós temos vários marcadores para saber como anda a reserva ovariana. O primeiro marcador é a idade. 44 já é uma idade que é um marcador que não é muito bom. Nós temos exames hormonais que indicam se esse ovário está funcionando de uma maneira adequada. Nós temos um outro exame chamado hormônio antimileriano, que ele cai bastante. Quando ele está muito em baixa, a gente sabe que o número de óvulos que essa mulher tem é muito baixo. E a outra questão da idade é a questão da qualidade dos óvulos. Uma mulher de 44 anos pode ter até óvulos, com certeza, muitas vezes tem óvulos, mas a qualidade, por todo o estresse oxidativo que passou durante a vida, esses óvulos não têm uma qualidade ruim. Eles têm uma qualidade ruim. Então, se é possível engravidar? É possível. Se vai ter um certo grau de dificuldade, infelizmente eu tenho que falar que sim. Não tem muito jeito. Perfeito. Claro que dá para recorrer, as técnicas de reprodução estão aí, dá para recorrer, né? Então, precisa dessa conversa, precisa dessa consulta, né? Então, quando você fala de 1 ano de tentativa, antes dos 35 anos, e cada vez que se distancia mais dos 35, o ideal é já buscar esse profissional que pode dar quais são as possibilidades, né? Então, e você já toma a sua decisão aí sobre o assunto. Vou voltar com a doutora Regina, porque você falou das panelas, do micro-ondas, do plástico, e que aí, às vezes, a pessoa até mudando a alimentação não consegue perder peso, porque as células ali estão rodeadas daquelas toxinas, muito impregnado. Como é que faz, de fato, esse detox? Que se procurar na internet, tem suco, tem chá, tem tudo. Mas o que é? Para essa finalidade, como é que faz isso, doutora? Então, infelizmente, não tem um alimento milagroso que vai fazer essa detoxificação unicamente. Então, assim, o suco verde, o suco detox, ele é um mediador. Mas a dieta inteira, o plano alimentar, ele precisa ser detoxificante. Então, eu tenho que ter, por exemplo, antioxidantes a cada 2 horas, a cada 3 horas. Precisa ser muito bem distribuído durante o dia. Exatamente. Nós temos o coentro, que é para quem ama coentro, pode usar, que ele tem esse poder. Temos as brássicas. Então, almoço e jantar tem que ter pelo menos 2 porções do quê? O que são as brássicas? Brócolis, couve-manteiga, couve-flor, nabo, espinafre, agrião, mostarda, enfim, tem que estar muito bem organizado. E também temos suplementos que, quando a alimentação não supre as necessidades, a gente entra com suplementação para poder ter um aporte mais eficaz, sem dúvida. E aí você precisa saber, inclusive, não só a quantidade dos alimentos, mas que alimento é esse, porque você já falou que se não é orgânico, a gente... Exatamente, porque não tem como a gente, por mais que você compre no mercado, a higienização é uma coisa, mas infelizmente ele está acoplado no alimento. Então não adianta, eu tenho que realmente optar pelo orgânico. Senão você acaba se intoxicando mais. Então às vezes é o que eu te falei, chega no consultório o casal que até come direitinho, só que ele come no trabalho, então eu já tenho um monte de aditivos ali, porque glutamato monossódico é uma substância que tem tudo quanto é aquilo, porque ele dá sabor, ele é um realçador de sabor, mas ele entra como uma parte, exatamente, como uma parte negativa pra gente. Então, assim, tudo tem que ser feito muito balanceado pra gente otimizar cada vez mais o metabolismo desse casal. Legal, vamos atender o telespectador? Tá na linha Cairo, fala conosco de Porto Velho, Rondônia. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Então, eu tenho uma
5 anos atrás, que ela tinha endometriose, certo? E foi feita a cirurgia, ficou constatada também que tinha cisto, e ela foi feita a cirurgia, certo? E foi passado um medicamento X. E esse medicamento, a gente está vendo que não está trazendo benefícios, porque até agora a gente não obteve êxito, ela não engravidou. Esse remédio que foi passado para ela tomar após a cirurgia foi para segurar a menstruação, para que não volte a endometriose. Para suspender por um período, certo? Para não voltar a endometriose. E após os 6 meses de tomar esse remédio, o médico pediu para suspender e a gente tentar fazer com que gerasse um filho. E até agora a gente não obteve êxito, entendeu? Gostaria de saber se essa medicação ela foi bom ou ruim pós-cirurgia da endometriose. Obrigada, Cairo, pela sua participação. Cairo contou que a esposa dele, então, que tem 40 anos, fez a cirurgia da endometriose, depois tomou um remédio que era para controlar e depois estava liberado para as tentativas. Eles ainda não tiveram êxito. Eu não entrei em muitos detalhes para saber o tempo, nada disso, mas queria que o doutor Armindo explicasse um pouquinho para a gente, porque a cirurgia é um tratamento eficaz, não dá para garantir que não vai voltar. Mas você precisa usar esse tempo, se ela já sabe que tem a doença, nesse tempo a coisa já poderia, dava para tornar mais efetivo isso? Bom, a gente está falando da endometriose, talvez fosse interessante a gente conceituar a endometriose. Provavelmente deve existir inúmeras pessoas que já ouviram falar da endometriose, mas não sabem exatamente o que é. Bom, para falar o que é endometriose, vamos explicar primeiro o que é o endométrio. Endométrio é aquela camada que reveste o útero internamente, que vai se formando durante um ciclo menstrual. A mulher não engravidando, a mulher menstrua, descama esse endométrio e começa um novo ciclo. Então, na realidade, o ciclo menstrual é a espera constante de chegar um embrião dentro do útero. Não chegando, o organismo fala, vamos começar de novo, vamos tentar. Então, o local normal de existirem essas células do endométrio é dentro do útero. Quando uma mulher tem células iguaizinhas àquelas que só deveriam existir dentro do útero, numa região fora do útero, aí recebe o nome de endometriose. E essa endometriose pode se localizar numa região atrás do útero, no fundo de saco de Douglas, que a gente chama, que é a localização mais frequente, mas pode se localizar no intestino, na bexiga. Endometriose tem vários graus e vários locais de acometimento. Então, é assim, se ela fez a cirurgia da endometriose, na verdade, o tratamento que foi feito posteriormente é um tratamento para suspender a menstruação, para que essa endometriose tenha uma recorrência menor, que a endometriose pode ter um índice de recorrência dependendo de uma série de fatores. Nesse período que ela estava tomando o medicamento, a filosofia do tratamento da endometriose é eliminar aquele ciclo que eu falei. Então, é bloquear a menstruação. Nesse período que ela estava tomando o medicamento, realmente não iria engravidar, mas foi optado pela suspensão da menstruação, que é o que se faz realmente. A questão que eu vejo, e que eu insisto sempre muito, é o fator idade. Endometriose você trata, a ovulação você dá remédio para ovular, a tireoide, se está disfuncional, você trata com hormônios, se tem uma série de outras doenças, você controla com medicamento, você controla a dieta. A única coisa que, infelizmente, para todos nós aqui, né, não dá para consertar é virar o reloginho biológico. Então, com essa idade, com 40 anos, o fator principal dela é se preocupar com a reserva ovariana. A endometriose, nessa altura da vida, o tratamento, se foi feito o medicamento ou não, isso não vem muito ao caso. Chega uma hora da vida da mulher que a única preocupação tem que ser com a reserva ovariana. Você percebeu que a reserva ovariana está diminuindo, está baixando muito, você tem que esquecer onde está o bandido da história, onde está o vilão. Você tem que ir para o tratamento. E o tratamento chama-se fertilização in vitro. Perfeito. Já eu trago essa questão de congelar óvulos e congelar embriões quando já é um casal. Por que não congelar o embrião? Às vezes só não é o momento ali do casal. Um casal que quer ter filhos, só não é o momento. Quero saber se dá para fazer isso e se a efetividade depois é satisfatória. E eu vou trazer a questão da endometriose de novo, porque muitas vezes
será que não dá para congelar esse material antes de fazer esse tratamento da endometriose? Depois o casal até pode conseguir espontaneamente, mas será que não é uma segurança? Porque tem que fazer a cirurgia, depois você tem que ficar um tempo tomando remédio. Tudo isso é tempo que o relógio não volta mais, né? E a questão nutricional que a gente vai abordar no próximo bloco é, inclusive, quando você faz técnicas de reprodução assistida. Primeiro que já há um medo muito grande de não segurar ali o bebê. Eu quero saber como é que a nutrição pode ajudar nesse momento também a deixar mais efetiva aí essa transferência. No próximo bloco, os nossos especialistas contam tudo pra gente. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre fertilidade e alimentação. Eu já deixei tantas perguntas no bloco anterior para a gente voltar nesse terceiro e último bloco, que olha, tem muita coisa interessante ainda que a gente vai aprender com os nossos convidados, especialistas no assunto. Eu tenho o prazer de receber o doutor Armindo Dias Teixeira, que é ginecologista, especialista em reprodução humana, e a doutora Regina Teixeira, que é nutricionista. E é uma dupla perfeita, porque a gente precisa se alimentar bem, né? Inclusive para fazer esse planejamento familiar e para o que vai seguir, né? Para tudo que vai seguir. A pessoa que se nutre melhor tem mais disposição também. A doutora disse bem que para a gente observar a questão dos alimentos, né? Os alimentos também mudaram, a gente sempre fala aqui, né? Então, prestar um pouquinho mais de atenção, fazer uso de suplemento quando for necessário. Também, hoje, os especialistas cada vez mais falam e lançam mão dos suplementos disponíveis, porque não dá pra gente consumir tudo que precisa muitas vezes e fazer isso dividido ali ao longo do dia, como a doutora Regina explicou pra gente. Vou voltar com o doutor Armindo, porque existe um momento em que me parece que é importantíssimo falar sobre isso. É uma pena que nem todo ginecologista, porque nem todos são especialistas em reprodução humana, nem todos falem. E aí, quando você dá essa informação para o paciente, é o poder que ele precisa de buscar, é a oportunidade, você deixar o paciente buscar essa alternativa. Às vezes é uma mulher que não é casada e ela quer congelar óvulos, né? Às vezes um casal que quer ter filhos, um casal casado que quer ter filhos, mas não naquele momento. Ainda não chegou na carreira o objetivo que queria. E também dá para congelar embrião hoje, doutor. Congelar óvulos e congelar embriões trazem uma boa efetividade, aí converte, sei que não dá para garantir em medicina, né? Mas existe uma taxa de conversão boa? Então, a questão da orientação é uma questão que tem que ser feita realmente pelo ginecologista geral. O ginecologista é dito como o médico da mulher. Sim. Né? É o que a mulher acaba consultando para tudo. Ela precisa fazer uma cirurgia do joelho, ela vai ligar para o ginecologista, ele conhece alguém que opere bem o joelho. Precisa de um cardiologista, ela vai consultar o ginecologista, porque é aquele médico que ela vai indo muito e ela acaba sendo o médico de confiança dela. Mas muitas vezes se esquece de falar numa mulher de 30 anos que está ascendendo na carreira, essas coisas que nós já discutimos, de falar sobre a questão da fertilidade. Perguntar como é que você está, a tua vida, em termos de pensar em ter filhos, né? E muitas vezes se esquece disso. Quando vai se pensar é muito tarde. Então, acho importante plantar essa sementinha na cabeça da mulher. Mesmo que ela saia e fale, mas que bobagem, falou, estou com 30 anos, não estou nem pensando em engravidar, mas ficou gravado. Essa é a função, não é forçar, a função é informar. Então, o médico fica com a consciência tranquila também, ele informou aquela paciente e ele fez um bem para ela. Se ela captou na hora e falou, não, vou me preocupar com isso, não, mas vai ficar lá gravado no cérebro dela e um dia ela vai falar, opa, pera um pouquinho, aquele médico uma vez me falou aquilo, estou vendo que está passando o tempo, nada está acontecendo, eu preciso tomar alguma providência. Isso é importante. Tomar a providência é congelar óvulos na paciente que não tem parceiro. Esses óvulos são congelados, depois no futuro, quando
tiver o parceiro, se descongela e faz a fertilização in vitro, ou mesmo o casal. Isso acontece muito. O casal jovem que fala, olha, filho, nesse momento eu tenho uma série de coisas para fazer, quero viajar, quero aproveitar. A gente não pode julgar ninguém e falar, tenha filhos agora, vai ter filho quando quiser. A gente só tem a obrigação de falar as estatísticas, né? Olha, o tempo está passando. Esse casal pode congelar os embriões para utilizar no futuro. E a gente sempre tem que avisar, olha, aquilo que você falou, em medicina não tem nada 100%. Você fez uma caderneta de poupança ali que vai te garantir algumas coisas. Mas não esqueça da tua vida. Se você achar que o momento de engravidar, principalmente para aquelas mulheres que congelaram óvulos, que elas tentem engravidar e deixem os óvulos como reserva, porque se ela engravidar, tiver 2, 3 filhos e tiver óvulos congelados, o descarte desses óvulos não tem problema nenhum do ponto de vista legal, que a mulher que está menstruando sem nenhum método, está ovulando sem nenhum método anticoncepcional, todo mês ela está perdendo o óvulo. Então, o óvulo não tem nenhuma questão jurídica, religiosa para se descartar, diferente do embrião, né? Então, quando você fala você preserva a fertilidade no momento da coleta, né? Mas tem uma questão que eu também acho super importante, que é no momento da transferência, muitas vezes a mulher já está mais velha. E veja bem, a medicina é dura para chamar essa mulher, às vezes, de até gestante idosa, né? A medicina é dura ali na literatura. A coisa é pesada para os dias de hoje, porque as mulheres são cada vez mais jovens, né? E às vezes é o momento ali que a coisa deu certo para ter o filho. Eu quero entender se, para fazer essa transferência, ou de embrião, ou de descongelar o óvulo e de fertilizar ali com o material genético do marido no momento, se implica em alguma coisa a idade da mulher. O que você precisa dela? Você só precisa de um útero saudável? Tá. Explica pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. Doutor. Essa é a grande vantagem de você fazer o congelamento numa época precoce. Ou seja, quando ela for transferir, ela congelou com 32 anos. Quando ela for transferir esse embrião para o útero, esse embrião tem a idade de quando ela foi retirado os óvulos, com 32 anos, apesar dela ter 40. Essa é uma grande vantagem. E a paciente tendo uma saúde boa, não tendo nenhuma questão uterina, a gravidez vai ocorrer com muita tranquilidade. Vou voltar a conversar com os nossos convidados dessa parte nutricional, doutora Regina, no momento da transferência desse embrião, no momento, né, de fertilizar isso e de receber, a gente fica com medo, né? Então você quer segurar ali o bebê. Deixa eu entender, a parte nutricional também se faz importante. Ali muito se fala dos remédios que são utilizados durante o processo todo, até o da coleta, né? Os médicos garantem que isso é mais um inchaço, mas toda a questão da ansiedade pode fazer engordar, né? Ter um nutricionista ali pode ajudar demais, né, doutora? Explica um pouquinho pra gente. Então, na verdade, a parte nutricional ela é extremamente importante para a implantação, para melhorar a endométrio, para melhorar, eu brinco, o bercinho da onde está chegando esse bebezinho. Então, uma das dietas mais estudadas é a dieta mediterrânea, onde ela vê os benefícios. Tem estudos que cereais integrais ajudam na implantação. Então, assim, quando a gente fala de cereal integral, a gente só pensa na farinha integral, farinha de trigo integral. Vamos sair um pouquinho disso, vamos pensar em aveia, amaranto, em quinoa, melhorar o aporte de frutas, verduras e legumes. Então, pelo menos de 3 a 4 frutas para esse casal nesse momento. Os legumes e verduras, aqueles que a gente já falou agora sobre um poder mais detoxificante. Então, o brócolis, a couve-manteiga, couve-flor, ter isso na dieta. Na verdade, a gente pensa no estado nutricional como um todo. Então, a prática de exercício físico também ela é muito bem-vinda. Então, é o estilo de vida do Mediterrâneo, não necessariamente só apenas a dieta que eles faziam, né? Que era mais andando. Hoje a gente não levanta nem para pegar o controle da televisão. Então, tudo isso faz parte para a gente beneficiar o corpo da gente nesse momento tão importante. Claro. E aí entra uma coisa que é bastante importante também, que é o momento, depois então, vou perguntar para o doutor Armindo, né? Depois que você fez esse congelamento, né? Então você preservou a sua fertilidade, também não pode descansar completamente, né? Chega uma hora que você precisa tomar essa decisão.
essa também é uma conversa. O ideal é você manter contato, porque às vezes o seu ginecologista não é o médico que você procurou para preservar a fertilidade. Claro que pode ser, porque ele é ginecologista, o especialista em reprodução humana, mas o ideal é ter essa conversa. Às vezes os médicos até se conhecem, né? Você vai fazer a parte obstetrícia com um profissional, mas a parte da reprodução humana você pode fazer com outro. Essa conversa acontece, doutor Armindo? Sim, existe realmente essa troca de informação que é muito importante e pro bem da paciente. Vou voltar a conversar com os nossos convidados, os nossos especialistas. Doutora Regina, a rotina alimentar me parece muito importante, né? Até você falou da distribuição das vitaminas e dos minerais, aí dos nutrientes ao longo do dia. E para isso você precisa conhecer o seu paciente, a rotina, né? E muitas vezes é alguém que está querendo engravidar e já tem um filho pequeno, ou nem tão novinho assim, o filho, mas onde toda a rotina alimentar da família, quando a família está junta ali, né? Tudo muda, tudo fica melhor. Dá para fazer isso para a família toda? Então, planejar, incentivar o planejar da alimentação, de cozinhar, de armazenar em vidros, no freezer, porcionar tudo isso, porque às vezes a quantidade é a grande questão, né? A alimentação tá ótima ali, mas a quantidade pode ser o segredo de tudo. Explica um pouquinho pra gente, doutora, por favor. Então, Denise, é muito mais simples do que a gente pode imaginar. É só a gente voltar no que nossas avós, nossas bisavós comiam. Menos industrializados, menos gordura trans, menos produtos cheios de corante, cheios de aditivos, ou seja, a comida de verdade. É só eu falo que só preciso de um dia que a pessoa, que o casal chegue e fale, vamos nos organizar de sábado. Então ele vai sábado, ele compra, ele prepara o que ele puder, o que ele não puder ele deixa na sequência, mas é só orientação e colocar em prática. Na maneira do possível, que onde a gente passa informação sobre a conscientização de como esses nutrientes são importantes. E eu falo, a gente está aqui conversando, está com o cabelo bom, com a unha forte, por quê? É comida. Ninguém vive tomando medicamento. A gente toma medicamento porque alguma coisa ali falhou e aí você precisa tomar. Mas a comida que vai nutrir o seu dia a dia. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção nesse lado do que a gente está comendo. E tem muito prazer, tem muita comida prazerosa. É só a gente se destinar a fazer. Se não tem, eu acho assim, a nutrição funcional veio justamente para ela abrir um pouco mais o leque. Ver que a gente tem um fator genético, todo mundo tem. Mas isso é um gatilho, eu falo, é uma arma apontada para você. Mas você vai decidir se você vai dar o gatilho ou não. Hoje é mais do que estudado que isso, a parte genética da gente só conta no máximo a 25%, o resto é estilo de vida. Então a gente pode se programar para viver melhor, para ter uma longevidade melhor, para conseguir o objetivo que a gente quer. Então assim, quando você passa essa informação para o paciente, é muito raro ele não abrir e falar, quero provar tal coisa. A comida tem que ser a mesma comida para todo mundo. A comida que eu vou comer, vai comer meu filho, vai comer todo mundo da casa, porque ela está nutricionalmente correta. Então, assim, é só uma questão mesmo de orientação para a gente chegar no objetivo que a gente quer. Eu adorei receber vocês aqui. Já estão mais do que convidados a voltar, podem vir juntos, cada um numa oportunidade diferente também. Doutora Armindo, a gente pode falar um dia só sobre as técnicas de reprodução humana. São temas bastante pedidos aqui, né? Então tem diferença da complexidade, a gente pode falar do menos complexo até o mais complexo. Doutora Regina, você também está convidadíssima para a gente falar. Obrigada. Não só de assuntos ligados à nutrição, na questão do planejamento familiar, da gestação, mas de tudo, alimentação saudável, a gente sempre quer saber. Você falou uma coisa aí, às vezes, de como você prepara a comida, até mesmo os temperos, tudo que você pode agregar, né, de nutriente aí no seu dia a dia. Eu falo que a alimentação é assim, a paciente vem com uma vontade, por exemplo, quero otimizar minha célula. E eu brinco, a gente dá um tiro e acerta 2. Aí ela volta e fala, melhorei da enxaqueca, melhorei o meu intestino, melhorou minha pele. Então, quer dizer, como tudo está engajado na alimentação no nosso dia a dia. Vou passar os contatos antes de me despedir. Então, tem o contato da clínica, que é o contato dos dois. 0 operadora 11 3288 5282, 3288 5282.
11 que é um número telefone WhatsApp, 999884647, 999884647. Vou passar agora as redes sociais do Dr. Armindo. Lá no Instagram, fácil de encontrar, dr.armindo_reprodução assistida. Tem e-mail, sobre alguma dúvida, você quer entrar em contato com o doutor? contato@doutorarmindo.com.br e o site www.doutorarmindo.com.br. A doutora Regina também tem site, é www.reginateixeira.com.br. E-mail para você que quer então mandar sua pergunta também tem, regina@reginateixeira.com.br e o Instagram da doutora, facinho de encontrar também, @ReginaTeixeiraNutri. Adorei receber vocês aqui, doutora Armindo, obrigada, bom fim de tarde. Eu que agradeço, igualmente, obrigado. Doutora Regina, obrigada. Adorei, volte outras vezes, bom fim de tarde. Obrigada, foi um prazer. Para você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor, muito obrigada pela parceria, pela confiança, todas as participações. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.